Ei, gente, vamos para essa live maravilhosa, galera. Conversar com o Super Paulo, escritor. Vamos nessa. Olá, sejam bem-vindos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Hoje a gente vai conversar com o Paulo, super querido, escritor, fera. Vamos conversar com ele e ele vai contar um pouco mais pra gente sobre esse livro incrível que ele escreveu. As Escolas Antifrágeis para o Mundo Pós-Pandemia. Vai ser incrível, fiquem aqui que vale a pena. Para quem não conhece o livro ainda, ele vai falar um pouquinho mais do livro, vai falar de como que vocês conseguem adquirir, como que vocês conseguem chegar até esse livro fantástico. Tati, que está entrando agora, que é louca por livros, com certeza vai gostar desse, viu, Pati? Paulo escreveu mais um dos livros fantásticos dele e a gente vai conversar um pouquinho sobre ele aqui hoje. Vou chamar o Paulo aqui para a gente começar esse bate-papo gostoso. Espera aí. Que eu já enviei a solicitação. Sejam bem-vindos. Quem está chegando agora, peço, por favor, que deem um monte de coraçãozinho aí do lado, que enviem para os amigos poderem ter essa oportunidade de conhecer mais sobre esse livro incrível que ele escreveu, para a gente, né, fazer dessa live uma live fantástica. Ei, Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Raquel, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Todo Tudo mundo está bem, tudo ouvindo a ótimo. gente bem? Fala aqui, por favor, se não tiver bom, vocês avisam. Que a gente se escuta ótimo, mas quem está do outro lado nem sempre, né, Paulo? Nem sempre, nem sempre. Paulo, quero E que você aí, fale como um estão pouco as de coisas? você. Quero que você conte do seu canal, dos seus livros, desse livro fantástico que você está colocando agora aqui pra gente, que a gente vai bater um papo dele hoje. Fala um pouquinho de você e do canal, da sua formação, para o povo te conhecer. Ah, que legal, Raquel. Eu quero agradecer essa abertura aí no seu espaço, que é um espaço maravilhoso, que eu sempre acompanho, mesmo que não esteja ao vivo, no outro dia eu dou uma olhada, porque a gente não pode perder. Seu trabalho tem sido exponencial, admirado por escolas públicas e particulares. Tem alguns convites bem legais para te fazer aí, depois a gente vai conversar. Bom, mas eu sou o Paulo, eu sou professor de História, eu sou casado com a Marília, a melhor escolha que eu fiz na vida. Tenho dois filhos, Ana Beatriz, que acaba de se formar em Relações Públicas, Que e o meu filho máximo. Felipe. Fiz relações públicas 2 anos e meio em São Paulo, Paulo. Isso, aqui é jornada de 4 anos. E Mas ela, eu não vitoriosa. finalizei. Vim pra cá, não finalizei. Mudei. Aí depois mudei para pedagogia, que foi minha paixão. Ai, que bom, ainda bem, ganhamos todos. Não, não, Relações Públicas perdeu, mas a pedagogia superou, pode ficar tranquilo. E Mas e aí, ela então, se formou agora? ela se formou agora, eu estou muito feliz, eu estou respirando esse ar de que quem defende que a educação é o alvo tem que mostrar que começa primeiro em casa, né? E para mim as palavras são boas, mas os exemplos são magníficos. É verdade. E ela ajudou total aí no TCC, a gente está muito feliz, eu ainda estou meio inebriado ainda com essas coisas. Parabéns, merecidíssimo, parabéns. Herdou, né, Paulo? Herdou. Conta pra Pode. gente. A Uai, mãe é herdou. ótima, o pai está tentando. A gente que é da educação, quando a gente consegue, né, transmitir de uma maneira legal, isso é absorvido muito bem, né? E aí vai seguindo os ouros aí. Vai, graças a Deus. É por isso que a alegria é intensa. Bom, mas eu sou o Paulo, sou historiador, né? Eu comecei o estudo de história nos anos 90 e aí eu resolvi me especializar em história.
foi bom. História moderna e do Brasil, então tenho a pós-graduação nessas duas áreas. Depois, já no chão da sala, eu resolvi estudar pedagogia. E aí eu fui e fiz uma especialização em pedagogia, em educação, com ênfase na ação pedagógica, para entender um pouco o papel das coordenadoras, das supervisoras, das pedagogas, das orientadoras, para não ficar aquela pessoa crítica, porque todo historiador é muito crítico, mas para entender o outro lado. Eu costumo dizer que entender é entrar na tenda, né, do outro, é se colocar no lugar do outro. A própria palavra já deixa isso bem claro, né, Raquel? Exato. E aí depois eu fui para o mestrado. Eu fui convidado para coordenar uma coleção de 70 livros de ensino religioso e filosofia. E aí nós entregamos isso. O livro de filosofia que eu coordenei já vendeu 10 milhões de cópias. Uau. Ele foi para o PNLD e não é de minha autoria, mas eu fui o coordenador de página a página. E isso é uma coisa que me honra muito. Talvez seja o trabalho mais exponencial que eu fiz na vida. Bom, aí eu resolvi fazer um mestrado. Como eu ia ter que defender essa coleção, eu fiz um mestrado em ciência da religião, mas trabalhando a educação e as mídias. Uau. Recentemente, o meu trabalho foi publicado na Alemanha, e lá é onde eu tenho mais leitores. Aqui no Brasil, tem leitores, tem gente que já cita o trabalho, porque eu trabalhei uma coisa que a gente está vivendo na pandemia, só que foi em 2013. Foi o fiel transmediático, a pessoa não poder ir à missa, não poder ir ao culto e assistir em casa. Uhum. Isso é válido, isso é uma comunhão válida. E aí, na minha defesa, tinha muita gente lá, foi muito legal. E eu tratei da televisão, da internet, das transmídias, no processo do fenômeno religioso. Então, tem dois conceitos que estão varrendo o mundo aí, que são fronteiras móveis, que foi criado por mim, e fiel transmediático, que é aquela pessoa que coloca a água em cima da televisão e assiste a missa, assiste o culto, assiste o culto da religião dele, seja qual for, e nós temos que respeitar todas, até aqueles que não creem. E aí resolvi escrever sobre educação. E aí estão os meninos aí, estão atrás também. Esse é o Metodologias Ativas, o que as escolas podem aprender, é o último livro publicado, antes desse que nós vamos falar dele hoje. Esse é o primeiro da área de educação, o que as escolas podem aprender, e esse é o BNCC no chão da sala de aula. Eu quis lançar em 2020 a trilogia. Por quê? 2020 é o ano em que a gente tinha que ter colocado a base em prática totalmente. Colocamos só a competência 5, que foi a cultura digital. Então, para o ano que vem, a gente tem muito trabalho. Aí, no meio dessa crise, eu resolvi escrever sobre a antifragilidade. E que é esse tema maravilhoso que a gente vai conversar hoje, né? Exatamente. E aí, essa parte da antifragilidade, a primeira coisa que eu quero entender, o que significa? Antifragilidade, né? Exatamente. É um conceito relativamente novo, ele foi desenvolvido por um libanês, o nome dele é Nassim Taleb. Nassim Taleb, ele é uma pessoa do mercado financeiro, mas ele escreveu livros que são muito importantes, que são aplicáveis na área educacional. Eu tive essa inspiração ao ler o livro, e no período da pandemia eu achei que isso poderia ajudar as escolas. Ele foi quem previu a crise de 2008 na Bolsa de Valores no mundo inteiro. Ele costuma chamar fenômenos que a gente não espera, que acontecem de maneira aleatória e que acabam interferindo no mundo. Por exemplo, 11 de setembro, todo mundo se assustou, né? Em 2001, quando o avião bateu nas torres. E ele, por ser oriental, por ser de um país islâmico,
ele escreveu que esse é um cisne negro, é algo que é raro de acontecer, Hum, que ninguém espera e que a gente tem que desenvolver a antifragilidade. Bom, vamos sim. entender o que é antifragilidade. Se eu te perguntasse, Raquel, qual que é o contrário de frágil? É forte. Forte. Todo mundo costuma dizer que é forte, que é resiliente, Aham. né? Ou que é robusto. O Nassim Taleb, ele trouxe o conceito de antifrágil. Como que é ser uma pessoa antifrágil, como que é ser uma coordenadora antifrágil, uma mãe antifrágil, um pai, uma escola antifrágil. Ele começa pelo indivíduo e vai até as instituições, né? Então, antifragilidade. Travou. Deve ter tocado o telefone, né? Deu uma travadinha aí, Paulo. Deu. É o contrário de frágil, tá? Na visão dele. Então ele criou um conceito novo. Aí eu já gostei muito, né? Conceito novo, vamos em cima. Sim. O que é ser uma pessoa antifrágil? Não é ser uma pessoa resiliente. Resiliente deve ser a nossa obrigação. Ok. Antifrágil é aquele que se beneficia com o caos. Uau. Tô Por gostando. exemplo, Tô Raquel gostando Vona é desse antifrágil. antifrágil. Raquel Vona é antifrágil. Vou explicar por quê. Você milita, trabalha na escola estadual, correto? Ok, Pública. sim. Como ficou a escola pública nesse período? Ai, em vários aspectos. Bom, no aspecto online, a gente só trabalhou de forma remota. No aspecto educacional, eu posso dizer que um pouco caótico. Caótico. Financeiro. Também, também porque as verbas não chegam, né? O financeiro também Isso. complicou bastante. É isso que o Nassim Taleb defende. Ele fala que no momento de crise, é preciso ser antifrágil e não só robusto. Robusta é a sua equipe, que está resistindo, que está criando aulas, que está tendo que aprender ensino remoto, emergencial, está percebendo que para o futuro vai ter que usar ensino híbrido, vai ter que criar ambientes e objetivos de aprendizagens interessantes para atrair o alunado e para dar respostas consistentes às famílias e à sociedade, correto? Isso é uma pessoa É, robusta, é forte, é resiliente, é uma pessoa que consegue sobreviver às adversidades, tá? O antifrágil é aquele que sobrevive e ainda ganha com isso. É aquele que está ganho em todos acima do quando você fala de ganhos em todos os aspectos? em todos os aspectos, mesmo econômicos, mesmo emocionais, sensoriais, ele consegue conviver com o caos e se beneficiar com isso. Exemplo, o Nassim Taleb, na crise de 2008, ele se tornou bilionário. Ô, gente, tô Bilionário, precisando disso bilionário, também. bilionário. Por quê? Ele descobriu quais eram as ações que deveriam ser compradas, né, naquele período de baixa, naquele período de crise, naquele período difícil, comprou, teve paciência e resiliência de não vender quando elas começaram a subir e só vendeu quando ele achou que era adequado. Então, com um ano, desculpe, a vida dele se transformou profundamente. Por que eu escolhi esse personagem da antifragilidade, o autor? Ele é professor de matemática Uau. e hoje ele é especialista em analisar crises no mundo inteiro. Por exemplo, ele diz que o Brasil agora, se tivesse na mão de bons líderes, ele poderia se transformar em antifrágil com uma rapidez tremenda. Ele veio a Ai, São Paulo, recentemente, eu gente, acompanhei. traz ele pra cá, por favor, gente. Vamos colocar ele no poder amanhã. Pois Vamos é, e transformar ele, esse Brasil. as ideias são admiráveis, Raquel. Pois é. Todo professor
todo educador deveria lê-lo. Já quero. Partindo desse, Não tinha, partindo não desse, conhecia, Paulo, não conhecia esse autor. pois é, partindo desse princípio, eu resolvi escrever sobre educação, o único. Não tem nenhum livro dele sobre educação, apesar de no livro ele falar que é importante que a educação se torne antifrágil. Aham. E aí, quando eu li isso, li 2 vezes, o livro é enorme, vou pegar para você ver. O Antifrágil é enorme. Ele convida a uma viagem. Ele está por aqui, depois eu Tá. acho. Então, ele fala que nós precisamos ter um comportamento antifrágil diante de qualquer crise. Bom, Raquel, o meu histórico é trabalhar em escolas públicas pelo movimento Educação Alvo, com jovens que estão Sim. cometendo autoextermínio, prevenindo isso, e autolesão, que é o famoso corte que os jovens dão Paulo, como que no você próprio. tem. Conta um pouco disso pra gente. Como que você tem trabalhado isso com esses grupos que você, né, se propõe? Porque para quem está nos ouvindo aqui, isso é um desafio tão grande da rede pública. A gente sofre em ver e sofre muitas vezes em não conseguir reverter. Eu tenho um compositor brasileiro que eu amo trabalhar com as coisas dele. No dia 20 de dezembro, do meu aniversário, eu estou lançando meu livro de dezembro. Ele tem um nome diferente. Ele chama Putz, Fali, Empreendi e Venci. É o Projota, baseado nas letras do Projota. Então, eu comecei a trabalhar com os estudantes algumas letras do Projota. Eu vou sempre ancorado como uma psicóloga. Esse trabalho não pode ser feito, até porque mesmo sendo especialista em educação é bom você estar Sim, acompanhado de uma equipe. Como é que a gente sim, faz? Aqui atrás você deve estar vendo um canequinho e squeeze, né? tô. As escolas que não podem pagar, o que a gente faz? A gente vende a canequinha, que é para o professor não ficar tomando aquele copinho de plástico. Ali, aquele Ótimo. copo, ele afeta o meio ambiente. É um jeito sustentável de chegar até as escolas mais simples e mais pobres. Os professores e os jovens compram no mínimo 50 dessa dupla aqui, que dá R$ 10, e aí a gente vai lá para dar palestra. É só para não ficar tão de graça. Entendi, Vamos de graça também. Vamos gratuitos também. entendi. Outro dia eu fui para uma obra social que não tinha nada. Esses jovens estão vivendo um momento de fragilidade emocional. A família está Entendi. fragmentada, eles estão com a autoestima abalada. Nós temos que trabalhar com eles aquela competência geral da BNCC, que é autoconhecimento e autocuidado. E aí ninguém vai. Só que o nosso movimento ele nasceu para ir. Então nós vamos. A orientadora sempre nos acompanha, ou a supervisora, ou a coordenadora, e nós fazemos dinâmicas. Nós Ótimo. trabalhamos com ferramentas de coaching, ferramentas de autoconhecimento, mindfulness, que é a consciência plena, e aí eles conseguem, e provocamos para que eles façam um trabalho voluntário, que é adotar a biblioteca de um lugar bem pobre, e levamos esses jovens nesse lugar. Ou em ONGs, por exemplo, a Mano Dao, para quem conhece, e aí eles fazem um contato com jovens DAOs. E percebendo a alegria deles, tem aula de zumba junto com eles, brincam, fazem dinâmica com os DAOs, que estão lá felizes da vida. E aí o que acontece? Eles começam a abrir a quebrar essa casca. E aí a gente consegue ter conversas individuais e coletivas. E aí eles passam da fragilidade para a robustez e depois, se continuarem, se tornam jovens antifrágeis. É isso que eu falo no livro. Que máximo, Paulo. E dentro disso, o número de alunos que vocês conseguem reverter é um número significativo? Para você ter uma ideia, nós recebemos um certificado do coronel da polícia, porque nessa escola onde houve 2 suicídios, nós recolhemos 57 estiletes de autolesão. E eles começaram um projeto que não é novo.
Esse projeto foi até inspirado no projeto dos Estados Unidos, onde Sim. as meninas e os jovens, os rapazes que estavam lá no projeto, começaram a mandar mensagens pelo espelho do banheiro para os seus colegas que estavam vivenciando alguma tristeza, alguma autossabotagem, alguma crença limitante. E aí, em determinado momento, esses jovens são convidados a depositar os estiletes que eles estão cortando, gilete, alguma coisa, num vaso que a gente coloca lá e depois a gente quebra o vaso e faz aquela dinâmica japonesa, que é colar o vaso de novo. Os japoneses Sei. colam com ouro, né? Não precisa de ouro, mas é preciso que eles reconstruam a sua autoestima. Paulo, é Vale mais que ouro. maravilhoso esse trabalho. Eu quero ir lá na escola quando a gente retornar. De verdade. Bacana. Neusilene está falando aqui, se a gente reverte um, já é vitorioso. Concordo, mas é porque é um trabalho tão grande que a gente sabe que não vai ser um só, né? Mas é muito legal a gente fazer esse resgate através dessa autoestima, através desse autocontrole, porque aí é para sempre. Quando a É, gente simplesmente tem uma conversa e dentro dela só expõe as necessidades e as possibilidades do não se mutilar, né? A gente não está transformando aquele adolescente realmente. Então, fica vago, né? Não tem o poder que deveria te transformar. E aí, com esse trabalho, sim. Isso sim é transformador. É um conjunto de ações por um período. Quanto tempo normalmente demora o trabalho? 3 meses, Raquel. 3 3? meses. Então, é um Três trabalho que meses. faz, né, que tem um potencial realmente. Maravilhoso, Paulo. E aí, E quando conseguimos que. fazer algumas intervenções que são assim provas interdisciplinares a partir do projeto, que é visitarem um hospital de Hanseníase, visitarem, por exemplo, Caminhos para Jesus. Eu tenho uma história para contar que é da Antônia. Vocês não conhecem a Antônia, mas o nome é verdadeiro. Tá? Antônia era uma aluna que ela não tinha muita felicidade com o cabelo dela. Tá? E aí ela foi no hospital Caminhos para Jesus, também posso falar o nome. A assistente social, a Paula, foi encantadora conosco. E ela foi dar sopa para aqueles jovens que estavam com paralisia, que tem paralisia cerebral, né? Ela afirmou isso, tá? Cientificamente a gente não tem como dizer, mas a postura dela mudou tanto que eu acho que foi maravilhoso. Esse exemplo é fantástico. A Antônia parece ter escutado uma voz dentro dela, que a gente chama de vocare, né? Vocação. Vocação. Ela disse, vai continuar reclamando do seu cabelo? E a partir disso, a Antônia resolveu fazer o Enem. Ela estava no ensino médio, no primeiro ano, né? Se tornar psicóloga. Uau. E hoje, na cidade que ela mora, não mora mais em Minas, ela é uma dessas lideranças que trabalham a autoestima para jovens negras que assumem o seu cabelo como ele é. Não é? Gente, eu emociono com histórias, eu arrepiei. Estou arrepiada com a história. E o meu arrepio, a minha emoção é em ver o tanto que a gente pode transformar essas vidas com coisas simples, né? Porque você pedir a ajuda de um jovem numa situação dessas, 90% deles aceitam, né? Ou mais do Sim. que 90%, né? E aí esse desafio transforma tanto a vida deles de uma forma tão significativa que não é só uma questão de uma possibilidade de ter ouvido uma voz, ou às vezes até a voz interior dela que tocou ela por alguma razão, né? Às vezes nem é, eu acredito, né? Mas para quem não acredita, às vezes é só uma voz interior, né? É só aquela vozinha interior dela ali. Mas eu acredito que foi uma voz sim e que veio de lá para cá, que não saiu de dentro para fora, mas eu sou muito, mas eu sou muito a favor disso. Quando eu trabalhei numa ONG, eu tinha mais ou menos 18 anos e eu auxiliava crianças que tinham uma situação de vida mais delicada financeiramente ou
outras questões, pais usuários, e de tudo, eu acho que isso foi, dos meus 18 aos meus 20 anos, transformador em algumas coisas. Eu já era uma pessoa que me preocupava com o outro, eu já era uma pessoa que me preocupava com tudo que estava à minha volta, mas depois desses 2 anos dentro dessa ONG lá em São Paulo, eu senti a minha vida diferente. Eu senti os meus propósitos diferentes. Eu acho que foi aí que virou a chavinha do eu realmente quero ajudar o próximo, sabe? E quando você me conta umas histórias assim, eu me lembro, é nítido, vem a imagem das crianças chegando me abraçando, os pais agradecendo pelo nosso carinho, é muito transformador. Né? Quem tiver a oportunidade de colocar os alunos para um trabalho assim, né, Paulo, vai ver na É. pele a diferença. Aí, Numa Paulo, eu escola queria te fazer. Oi, fala, desculpa. numa Tô escola falando. particular de classe média alta, nós levamos os jovens para ficar um final de semana dormindo em casas da comunidade quilombola. Uau, E eles tinham uma missão de construir tambores, né, lá com o Rei Batuque, lá no Brumadinho, para quem conhece, chama Batuque na Atividade, o projeto. E um pai, né, que há 5 anos a filha não conversava com ele, ao descer, a primeira coisa que ela fez foi abraçá-lo. E ele disse, olha, não sei o que é que vocês fizeram lá. Na verdade, nós não fizemos nada a não ser a ponte de um trabalho pedagógico de humanidade, de humanismo, né? Então foi sensacional. A antifragilidade se constrói assim, na medida em que a gente pega uma realidade difícil, que ninguém quer, né? A maioria dos educadores também resistem, porque não é nada fácil, não é nada fácil. Mas é bem bacana colher os frutos de um trabalho assim. com certeza, Paulo. Neuzilene está aqui falando que montaram oficinas dentro do projeto. Eu acho que ela está falando do projeto Tempo Integral, que é um projeto que ela participa na nossa escola, e que a gente pode desenvolver esse projeto utilizando a escola inclusiva dentro da própria escola, que nós temos alunos inclusivos. É uma boa opção, sim, Neuzilene, eu concordo com você. A gente pode pensar isso para 2021 sem sombra de dúvida. Pegar os nossos alunos já que são de situação de fragilidade, os nossos alunos de inclusão e já criar esse elo. É uma boa opção. Para quem está chegando agora, galera, manda aviãozinho aí para o pessoal entrar, porque esse papo tá incrível. Eu estou amando. Paulo, me conta uma coisa. Como que eu faço a escola se tornar antifrágil? Porque uma coisa são as pessoas dela, né? Mas e a escola? Como que eu organizo isso para que a escola fique antifrágil? Tem alguma ideia? Tem alguma coisa que você pode nos dizer? Veja bem, essa é a reflexão que a gente faz, sabe, Raquel? Uma escola, para se tornar antifrágil, a primeira coisa que ela tem que fazer é ter um trabalho de equipe com todos. A reunião do professor não pode ser só a reunião dos professores, mas trabalhar da zeladoria até a diretoria. Né? O porteiro é gente, a educadora de apoio da limpeza é gente, a secretaria é gente. Não, Paulo Freire tem esse texto muito bonito. A ideia é o quê? Para uma escola sair de frágil, se tornar robusta, que é o segundo passo, segundo o Taleb, é o quê? Começar um processo de trabalho em equipe que envolva a todos. Infelizmente, alguns professores passam pela senhora que limpa a escola e muitas vezes não sabe o nome. E os alunos também, Triste. muitas vezes, não sabem o nome. Então, olha, voltando às aulas pós-pandemia, o que a gente pode fazer? Ir até online. Convidar essas pessoas e apresentar para os alunos. Olha, ela não chama tia, ela não chama Dona Maria, o nome dela, por exemplo, é Elza. Elza tem um problema na coluna. Se vocês puderem apanhar o lixo, vai ajudar o trabalho da Elza. Não sujar o pátio. A escola começa a ficar antifrágil no sentido da limpeza, do ambiente. Olha, quando você picha a escola, esse aqui é o rapaz do serviço que faz a manutenção da escola. O nome dele é João.
Então, você prejudica o João quando você picha a carteira, picha o banheiro, não é? E tudo isso vai impactar também na beleza da escola. Então, você começa a falar de contemplar o belo, algo que o Augusto Cury, um pensador excepcional do Brasil, defende. E aí você acaba contendo o que a gente chama de janela killer, que é a janela assassina, né? É aquele pensamento negativo que tenta atrapalhar. E aí formar os colegas, né? Comemorar os aniversários juntos, começar a criar rituais de reconhecimento. Uma escola se torna antifrágil quando ela humaniza todo o processo. E isso tem a ver com formação continuada para todos e todas. Perfeito, Paulo, perfeito. Eu sempre falo isso. Eu chego na escola e quando isso não acontece, o pessoal me pergunta: o que que você tem? Eu cumprimento todos. Eu vou na secretaria, eu vou na cantina, eu vou na área externa, eu vou em todos os lugares dar oi para um por um. Se eu não dou, as pessoas chegam lá na minha sala e falam: Raquel, o que que você tem hoje que você não foi lá me dar oi? Então, quem trabalha comigo sabe que eu faço isso. Eu acho que é fundamental, não é só uma questão de respeito, é carinho, né? É o tratar com igualdade quem está em volta da gente. Porque a gente recebe, né? E se a gente faz isso com a escola como um todo, é o que você falou, a gente fortalece essa escola. É maravilhosa a sua fala, é maravilhosa. Eu amei a sua fala. Agora, a questão da formação continuada, eu vejo como um grande desafio dentro da rede pública. A prefeitura, ela ainda tem um serviço de formação continuada, entre aspas, obrigatório, mas o Estado, principalmente aqui em Minas, eu não vou falar de outros porque não trabalhei, não tem, né? Então, você que foi inserido muito tempo nesse contexto também, o que que você sugere para quem está nos escutando aqui, para que essa formação continuada realmente aconteça nas escolas, principalmente estaduais? Raquel, nós temos algumas experiências exitosas com escolas estaduais. Nós criamos um projeto que no início chamava Famílias Sustentáveis, pelo projeto Escola das Famílias que a gente realiza, o movimento realiza nas escolas, que é a conversa com os pais, com as Sim. famílias. Eu prefiro falar Escola das Famílias do que falar Escola de Pais. Uhum. Detalhe, muitos jovens se ferem porque eles não têm pais. Quando a gente fala escola de pais, essa comunicação acaba sendo violenta para aqueles que são órfãos. E que hoje a maioria são, né? Alguns não Sim, conhecem os pais, não tem o nome do pai na carteira de identidade. E sim, aí, quando você fala família, você acaba por respeitar aquele jovem do núcleo de onde ele vem. Família todo mundo tem, né? O ideal seria o educador falar as pessoas que moram na sua casa, que ele pode ser adotado, não é? Então, sim. uma coisa interessante para fazer em escolas estaduais foi isso. A gente começou com latinhas. Como é que a gente fazia? Quando os alunos levavam latinhas. E aí a gente pagava o consultor com o dinheiro que era vendido através das latinhas. A escola só tem que criar um espaço onde eles depositam as latinhas, amassa-se as latinhas, e aí a gente traz uma empresa de consultoria educacional, no caso aqui, um movimento para vender essas latinhas. Os próprios jovens falam: ó, uma palestra para o seu pai hoje à noite e tal, vamos amassar essas latinhas, vender, chega no valor que é para pagar o consultor, que não é caro, que o consultor vai receber aí, por exemplo, 5 horas de doutorado, dependendo do grau que ele tem, 5 horas aulas de um especialista, de um mestre. Exemplo, R$ 500. A gente vai pagar o consultor para fazer uma oficina de 4 horas. Tá? Eles Sim, amassam as latinhas, porque aí fica uma coisa comunitária, multirão, né? sim, E aí a gente vai até a escola e realiza o projeto todo mês. Ou seja, não é fazer de graça só. Né? E aí a gente consegue montar corais com os alunos, eles fazem recitais, os pais pagam, os convidados pagam, e aí consegue pagar o consultor
técnico para formar o pessoal da secretaria, vamos buscar parceria com universidades que podem, após a abordagem, percebe-se ali que é psicologia, existe parceria com universidades públicas e privadas para atender alunos. Sim. O que a gente precisa é ter um gestor antifrágil. O gestor frágil vai dizer, não tem tempo, aqui o trabalho está difícil demais. Um robusto já vai dizer o seguinte, olha, temos que pensar e realizar projetos aqui. O antifrágil, o que ele vai fazer? Ele vai não só realizar, mas se transformar em modelo e ganhar prêmios. Ok? Esses prêmios, por exemplo, um educador nota 10 é 10 mil, dá para pagar 10 meses, né? A escola recebe também. Dá para pagar 10 meses para... Eu já fui, tá? Então, já ganhei esse prêmio. A escola ganhou um valor e eu ganhei o meu valor. Ou seja, o educador também é reconhecido, né? Que é uma coisa importante. E reconhecer é sempre bom. Dia 16/1, nós queremos te reconhecer. Eu fiz o convite já, né? Eu vi, gente, vocês não estão entendendo, eu estou encantada com esse convite, tá? Encantada. Eu comecei a live já assim, ó, meio bamba com o convite que eu recebi para receber essa premiação do Paulo. Maravilhoso, Paulo, não tem nem palavras para falar sobre isso. Ainda não consegui digerir esse convite para essa premiação. O Marcelo está aqui falando que acha que a internet abriu um canal incrível para a formação continuada, eu concordo. E que imagina fazer a mentoria com a Raquel e o curso com o Paulo e tantos outros que estão aí também. Eu acho importante a formação continuada institucional. Eu também acho, Marcelo, mas o grande desafio que eu vejo é conseguir dentro das escolas, não falo na nossa, porque hoje até tivemos uma reunião de professores em que eu falei isso, a nossa equipe está muito, muito unida. Isso está sendo fantástico, fantástico. É lógico que tem uma ou outra pessoa ali que nunca vai querer, mas enfim, de um modo geral, a grande maioria está ali engajado, está ali fazendo bem e bem feito. Só que o que me preocupa são as escolas em que, como o Paulo falou, estão com líderes que estão frágeis e que não estão conseguindo fazer esse elo até de mostrar, olha, você pode ir ali no Instagram que você vai conseguir conteúdo, você vai conseguir material, você vai conseguir gente qualificada para falar para vocês gratuitamente. Só que são pessoas que não estão preparadas e nem tem uma gestão preparada para isso, que é o nosso desafio, né, Marcelo? Também é gestor, a gente sabe bem desses nossos desafios. Paulo, eu quero te fazer uma outra pergunta. Como que eu passo dessa fragilidade para a antifragilidade em tempos atípicos como esse nosso de agora, né? Porque uma coisa é no presencial, que eu estou ali todo dia, etc. Mas como que eu passo assim, agora que eu estou aqui no online, eu quero sair desse online antifrágil. O que fazer para transformar a nossa escola antifrágil nesse período? Olha, Raquel, a primeira coisa é a atitude, né? O gestor de uma escola, a equipe gestora, não pode pensar só em altitude. Eu estou aqui no alto, eu cheguei aqui nesse poder. Ele tem que pensar em atitude. Então, tira-se só uma letra e muda tudo. A altitude para a atitude. Então, a atitude dele tem que ser uma atitude proativa. Não é? A equipe gestora ela tem que conduzir o processo de maneira humanizada. Está todo mundo frágil, as famílias estão frágeis, os estudantes estão loucos para viver aquele momento de socialização que a escola oferece. Não é? Então, na recepção agora dos estudantes, seja quando for, tomara que a vacina chegue, apesar dos desencontros que nós temos aí, governamentais, institucionais. Chegando esse momento de retorno às aulas presenciais, uma coisa é inegável, o ensino híbrido vai ter que ser instaurado até para conter, prever esses possíveis eventos aleatórios que surgem com a pandemia. Hoje, a ONU ela já definiu que a Índia está chegando com uma doença nova, né, que está vindo uma nova pandemia com outro nome. Né? A notícia de hoje
eu trabalho como consultor de organizações internacionais, então recebi essa notícia. Lá na Índia, 270 pessoas já morreram em um dia. Tá? Lógico, a Índia é um país que tem uma população enorme, mas é exponencial esse número. E aí Lógico. estão alertando. Então, o que é necessário fazer? Estabelecer um planejamento. Muita gente diz, não é possível na escola estadual. Olha, como Sim. gestor de escola estadual, e eu fui, o que a gente fazia? Pedia o professor de educação física para fazer um torneio relâmpago. Os jovens adoram jogar. O professor que era ligado à informática, que já é um termo que a gente nem usa mais, né? Hoje é tecnologia educacional, esse professor fazia um campeonato de jogos eletrônicos lá na sala de informática da escola ou até com os próprios celulares dos jovens. Enquanto isso, a gente reunia os professores da terça e fazia uma formação de 40 minutos, uma aula, sobre um tema relevante que está sendo vivenciado na escola. Por exemplo, indisciplina, por exemplo, a postura do professor amiguinho, professor monstrinho. Né? Porque o amiguinho é aquele que deixa tudo acontecer e o monstrinho é que vai corrigir. Para a equipe ter uma linguagem coesa, é preciso que o legalzinho não pense só nele. Então é preciso que o professor estrela vire professor constelação. Ele não vai deixar de brilhar, mas ele tem que trabalhar junto com a equipe. Então os momentos de formação continuada, eles permitem, olha, e é uma saída bem fácil. Faça um torneio, os jovens se mobilizam para lá, enquanto isso os professores se fecham numa sala no terceiro horário dessa terça, na outra terça, no quarto horário, e assim o professor não perde aula. É possível fazer formação continuada. Sobre o quê? Sobre o que é emergente na escola. Não adianta também Sim. vir falar de um assunto que não é um assunto que está na escola. Né? Outro dia me convidaram para fazer uma oficina sobre metodologias ativas numa escola que ela tem 5 provas. Ou seja, ela tem 5 provas escritas. Aí eu disse, mas qual que vai ser o tempo para o professor aplicar a metodologia ativa aqui? Tem que mudar a avaliação. E aí Exato. eles começaram a pensar, a partir dessa pergunta, a pensar na mudança de avaliação. Mas essa escola trabalha em rede. E a rede tinha definido que são 5 provas. Depois dessa oficina, me chamaram para fazer uma oficina com gestores. Então, uma pergunta sua pode ser um vestido azul. Né? Aquela parábola do vestido azul. O professor deu um vestido azul para a menina começou a se arrumar mais, os pais arrumaram a casa, as pessoas da rua viram que a casa estava arrumada, até que a cidade ganhou um prêmio na ONU. Tudo começou com o vestido azul. Então, a antifragilidade é esse vestido azul. É a crença na abundância e não na escassez. A possibilidade de quê? De mudar uma realidade a partir do seu posicionamento. Perfeito. Agora, entendendo tudo isso que você nos falou, né, pensando nessa questão do reposicionamento das escolas, principalmente, na minha opinião, as públicas, porque as privadas ainda conseguem-se logísticas dentro dos processos mais facilmente do que nas públicas. Mas quando a gente pensa nessas escolas públicas, o que você tem como sugestão para eu pegar esse professor que é antifrágil, que é frágil e torná-lo antifrágil? Quando o antifrágil, se você tiver 2 antifrágeis da equipe, que muitas vezes são confundidos como escoteiros, né? Aqueles que estão sempre alerta, ajuda na festa junina, ajuda na feira de ciências, sabe aquele que você pode contar? Sei. Né? Tem Esse é o umas aqui me antifrágil. assistindo. Tenho Esse é o algumas antifrágil dessas da sua equipe. professoras me assistindo aqui agora. Graças a Pois Deus, é. minha equipe. Parabéns para vocês, né? Vocês são educadoras de ponta. Me dá o nome depois que a gente pode homenagear. Pode Então, deixar. Essas porque valem, agora você viu? vai ter o troféu, você vai ter além o troféu traz uma responsabilidade, que é indicar Onde? alguém do outro ano, tá? Então, olha só, esses 2 que você tem antifrágeis, eu estou falando de 2 universos de 30. Uhum. Eles são chamados de sonhadores porque tem do lado deles o professor museu. Sabe o professor museu?
Ah, você é novo aqui no estado, né? Daqui a um tempo, você vai perceber que as coisas não são assim. Quando chega um professor inovador, eles falam, nossa, está com furor pedagógico. Mas ninguém muda a natureza de quem tem uma essência boa e que precisa só de capacitação para mudar. Não é? Você tem aquele professor Salomão, que é aquele que vem alguém dar uma palestra, ele já sabe tudo, já sei, está repetindo, sabe? Em congresso você vê muito aqueles que já sabem tudo. Mas tem professor que é o carroça, que é aquele que carrega todo mundo nas costas, né? Tem gestor também carroça. O que nós temos que aprender a fazer? Delegar funções. Fazer com que aquele museu consiga dar a experiência dele de quando ele entrou, né? Porque ali ele volta ao primeiro amor dele, quando ele começou, quando ele marcou lá que ia ser professor e tal. E você tentar, a partir das boas práticas dos antifrágeis, criar como se fosse uma churrasqueira, que é quando você coloca ali a brasa e a brasa começa a queimar a escola. O antifrágil é aquele que consegue mobilizar, não com as palavras, mas com os exemplos que ele dá. Exemplo, eu na prefeitura, eu tinha vindo de uma escola particular, tá? Minha primeira escola na vida foi particular. Eu fiz o caminho inverso. Aí passei de concurso, fui para a prefeitura. Eu estava acostumado na escola particular em que eu trabalhava a receber os alunos 10 minutos antes da aula começar na porta da sala, dizendo boa tarde, bom dia, como você está? E eu comecei a fazer isso na prefeitura. Imagina a gozeira que deu. Você está ganhando muito, o prefeito está te pagando, o que você está fazendo? Você é doido. Só que eu não mudei. Eu continuei. Aí, isso acabou refletindo de que eu fui sempre, graças a Deus, e eu falo com muita humildade, nas formaturas eu era a pessoa que era homenageada pela turma. E Sério, aí querido, isso lógico. começou com um pequeno ciúme, tá? Começou com um pequeno ciúme. Mas aí os outros começaram a mudar também. E a gente conseguiu criar um grupo de 5. Esse grupo de 5, esse G5, começaram a fazer projetos na escola. E aí a gente ganhou prêmios. Prêmios repercutem em reputação e dinheiro. E aí os outros foram mudando. Todos mudaram? Não. Você vai ter sempre 3 gerações dentro da escola. Os mais antigos, que estão contando o momento de aposentar, né? Faltam tantos dias, tantas horas, tantos minutos para eu aposentar. Esse não mudará com toda Liga o certeza, mas ele vai cronômetro. se aposentar. Se os mais velhos forem, se a equipe for se tornando antifrágil ao longo do tempo, uma geração a gente muda o processo. Quer dizer, não é sonhador, é alguém que viveu na prática isso. Tem 30 anos que eu estou na educação. Verdade. Olha, maravilhoso, gente. Esses que fazem, né, como o G5 do seu exemplo, é tão bom. Toda vez que eu converso com algum professor que é assim, para agradecer, para falar, olha, foi fantástico o que você fez, foi maravilhoso, foi assim, eu sempre emociono. E me emociono em ver que é possível encontrar pessoas que estão a fim de fazer a educação. Né? Porque eu sempre falo, se não está afim da educação, não tem problema, tá tudo bem também. Mas o mais importante é a gente fazer aquilo que a gente se sente inserido. Ok, vivi 25 anos da minha vida na educação, mas agora não faz mais sentido? Também tá tudo bem, né, Paulo? Não tem nada de errado em não querer mais. Só que nós, das nossas gerações para trás, a gente vem de gerações em que a gente não pode deixar o nosso profissional ou mudar de profissão ou sermos diferentes, né? A gente vem de gerações que não são preparadas, né, para esse tipo de mudança. E aí eu acho que essa antifragilidade também faz muito sentido para essas pessoas que não querem e que não estão preparadas para esse processo dessa mudança, né? Agora, na sua visão, o que você acha que vem do mundo pós-pandêmico para as escolas? O que vem pela frente? O mundo pós-pandemia vai trazer para nós a perfeita consciência de que nós somos mortais. Então, aquelas pessoas que são estrelas, né, que têm pouca humildade,
que precisam realmente entender que ela não faz sozinho, né? A gente está percebendo isso, muitos colegas que não tinham habilidade para lidar com a tecnologia aprenderam com outros colegas. Tem algumas pessoas que realmente elas não estão buscando nem mérito, elas não estão buscando nem a equidade, nem a melhoria, porque elas aceitaram o papel de médio, elas querem ser medíocres. E isso em qualquer profissão. Isso em qualquer profissão. Não é? Certa vez eu assistindo o Mário Sérgio Cortella, ele disse, né, citando um pouco um texto do Apocalipse, não é? Seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Então, o papel do morno, em qualquer sociedade, ele é um papel chato, porque essa pessoa não constrói amizades, ela só é colega, ela só é conhecida, os grupos de WhatsApp da escola, né, como o Diego Almeida sempre fala, quer dizer, ela só tem um grupo. Se você só tem um grupo de WhatsApp na escola, desconfie, você deve ser o chato. Então, veja bem, é preciso que a gente elabore projetos, é preciso que a gente crie uma nova realidade. O mundo pós-pandemia vai trazer para nós um pânico no primeiro momento, que é sempre, estava na hora de voltar? Essa dúvida vai estar sempre conosco. Ah, eu estou vacinado, mas será que a vacina funciona? Por quê? Porque esse evento, que foi para nós um evento aleatório, como o autor do Antifrágil sempre fala, ele provocou um rio de dúvidas. Mas veja bem, existir é uma grande pergunta sobre se vai estar aqui amanhã. Né? O rapaz que foi ao Carrefour, ele não sabia que ele ia morrer porque o segurança ia matá-lo. Né? Nos Estados Unidos, aquele jovem negro não sabia que aquele era o último dia. Quem estava nas Torres Gêmeas não sabia que naquele dia a vida é sempre uma surpresa. Por isso é sempre bom dar o melhor. Agora, não podemos também ser românticos demais. No Estado tem profissionais contratados, eles estão na escola esse ano, no ano que vem eles não voltam. E aí fica aquela nostalgia, poxa, o cara fazia, de repente ele não era efetivo, saiu, agora como que nós vamos fazer? Nós temos que continuar. Quem tem a crença na abundância, na possibilidade de que esses jovens da periferia, pobres, precisam ter uma educação boa, nós vamos lutar para que as coisas ali aconteçam. Não é? Eu nunca poderia imaginar que eu, um jovem, filho de uma mãe solteira, vindo do interior, que já passou fome, já viveu o efeito frango assado, né, que é ficar rodando a cabeça junto com a máquina sem ter grana para comprar, seria um dia premiado pela Prêmio Nobel da Educação. Eu nunca achei que isso ia acontecer comigo, e aconteceu. Não é? Mas o propósito, ele faz com que as pessoas acabem traçando o seu caminho. E aí, quando você começa a ser uma brasinha da churrasqueira, o fogo vai queimar um dia. Não é? O fogo vai queimar. Paulo, vai. Se cultivar esperança, é aquilo que o Paulo Freire falava de esperançar. Exatamente. O Willer falou que, infelizmente, há muitos sanguessugas que querem fazer uma má gestão escolar. Deus nos livre destes. Deus nos livre mesmo, e livre todos, né, Willer? Que não fique ninguém, que esses gestores se refaçam enquanto gestores para que a gente não encontre em nenhuma instituição. E estou em processo de aposentadoria e não conto os dias. Olha que coisa maravilhosa. Pelo contrário, estou com pesar de aposentar, porque eu amo ser professora. Não, você vai continuar sendo professora. Você vai encontrar seu caminho aqui no Instagram, você vai encontrar o seu caminho em outras possibilidades. Às vezes você vai ter outros espaços para dar aula. Quando a gente não quer aposentar, a aposentadoria é só uma situação. Né? Finaliza a situação e inicia outra feliz da vida, porque você merece, você é excelente no que você faz. Willer, a partir de agora a pandemia deve ser para o bem. Olha, eu sempre penso na pandemia como para o bem. É óbvio que tem as questões das mortes, das perdas, como o Paulo está falando, a gente não sabe do dia de amanhã.
Mas eu sempre penso na pandemia como uma coisa positiva, em que a gente veio para trazer a possibilidade de crescimento e desenvolvimento pessoal, né? O estar num processo de pandemia nos leva a repensar uma série de coisas da nossa vida. Como, por exemplo, o que que me faz bem, o que que me faz mal. O que que eu gosto, o que que eu não gosto, o que que eu quero para minha vida, o que que eu não quero. Então, hoje eu vejo, nos primeiros meses, talvez eu não estivesse vendo isso com tanta clareza como hoje. A minha transformação no período de pandemia foi uma coisa tão significativa. Eu me transformei em tantas coisas que eram sonhos e que estavam ali engavetados, porque a gente vai vivendo a correria do vai para lá e vai para cá e vem para faz. E eu não podia parar para pensar o que que me faz bem, o que que me traz a motivação. Então, eu vejo a pandemia hoje como o boom para minha vida. Foi o que me transformou em estar aqui com vocês hoje. Porque se eu tivesse na correria, possivelmente eu não tinha criado o canal. O meu canal foi criado agora em junho. Eu criei o canal em junho, gente, não tem nem 6 meses ainda. Faz 6 meses agora, dia 21, que eu faço 6 meses de canal. Então, olha só. E é o que tem me movimentado, me transformado, me feito mais plena. Não vale a pena, pessoal. Usem a pandemia como algo para somar para vocês. Lorena falando que tem orgulho de ser brasileira e dos brasileiros. Sandra falando, uma vez professor, sempre professor. Concordo. Lorena, apesar das dificuldades, sempre buscamos vencer. Isso mesmo, gente. Agora eu tenho mais uma pergunta aqui, Paulo, que essa é para a gente fechar com chave de ouro. De onde veio tanta inspiração para esse livro maravilhoso que você fez? É um livro bacana, ele sai no final de janeiro. Tem os outros três, né? Eles não são livros só teóricos, quem já tem sabe como põe um exercício prático para a Deu uma comunidade toda, travadinha. os professores, os alunos. Então, é assim também que a gente sustenta o trabalho nas escolas públicas, ou seja, quando você compra um livro, você ajuda a gente a ir a lugar onde ninguém vai. Por exemplo, ir a Bocaiúva, onde o menino não conhecia ketchup. Ir até a colônia Santa Isabel e fazer um jovem ver um homem que não tinha dedos tocando violão e ele, de repente, parar de usar droga porque ele falou que ele tinha um dom. Então, assim, são muitas histórias que a gente tem para contar ao levar estudantes em hospitais, não só para serem espectadores, mas se transformarem em protagonistas, montarem um coral para cantar para aquelas pessoas, realizar campanhas para tentar suprir a necessidade daquele local, fralda geriátrica e não só cestas básicas. Nesse mês a gente está fazendo a campanha das cestas. 21 cestas básicas para que 21 educadores possam nos dizer como será o século XXI. Você está convidado. Só marcar o horário. Pode É o deixar. quê? A gente doar o saber e o sabor. Então, eu acho que dá para fazer muita coisa na educação e a pandemia não pode parar a gente, não. Enquanto tivermos vírus, vamos fazendo. Isso mesmo, Paulo. E o livro sai em janeiro, é isso? Isso, o livro sai no final de janeiro, ele já está pronto. Ele está sofrendo a correção técnica de uma das maiores educadoras que eu conheço em Minas Gerais, a professora Lucília Panisser. Ela é a revisora técnica e ela fará o prefácio do livro. Professora Lucília é doutora em educação, e ela que está fazendo agora a revisão técnica para ficar caprichadinho. Não é? Que Já está massa. prontinho, foi uma inspiração e eu escrevi o livro em 12 dias. Uau, Paulo, uau. Paulo, como que a gente faz para conseguir os seus livros, os 3 que já estão publicados e este que vai sair agora em janeiro? Me manda um recado na página Educação é o Alvo, no meu Facebook, ou então aqui mesmo no WhatsApp, @Paulo H. Souza Alvo. Né? Aí é tranquilo, eu mando entregar na casa da pessoa, não tem que sair, os livros vão higienizados, eles vão plastificados,
para termos todos os cuidados. Tá? E vou à escola aí também que chamarem, não tem grilo não. Pode ser live, pode ser online, offline, a gente vai. Gente, estamos encerrando para não correr o risco do Instagram não deixar salvar essa live incrível. Eu amei que a gente consiga mais momentos assim. Foi fantástico. O Willer colocou aí, ó, @educação é o alvo. Tem o seu também, né, Paulo? Que é Paulo H. É Paulo H. Souza Alves. Isso aí. Galera, vale a pena. Quem ainda não seguiu o Paulo, corre lá, porque vale a pena. É muito bom. Tem Paulo, canal também no gratidão YouTube, né? Onde essa live vai ficar salva. enorme. Ah, é verdade. Porque as escolas Gratidão, podem aprender. gratidão, gratidão, gratidão. Foi muito bom estar aqui com você, Paulo. Gratidão. Amei. Gratidão e Gente, alegria. um beijo grande em todos Valeu. que estiveram conosco. Foi incrível a participação de vocês. Beijo, boa noite e até a Valeu. próxima. Tchau. Tchauzão.